Olá, meu querido ouvinte do Minuto de Reflexão. Esse vídeo que você abriu é o nosso especial de boa noite, uma seleção tranquila das mensagens mais marcantes do Minuto de Reflexão e do Minuto com Deus, feita para acalmar a sua mente ao fim do dia. Se você está procurando o Minuto de Reflexão inédito de hoje, é só clicar no link do vídeo que vai estar no comentário fixado, aqui embaixo. Agora, relaxe, respire e aproveite essa seleção porque foi preparada com muito carinho. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe. Deixe ir embora tudo o que te causa ansiedade. Tudo aquilo que deveria ter ficado para trás no começo desse ano, tudo aquilo que você já tem pensado cada vez menos, aquelas coisas que antes eram importantes e que você queria manter na sua vida, mas que hoje, como você percebeu que causam ansiedade, você só quer se livrar delas, deixe ir. Deixe tudo isso que tem te impedido de crescer, que tem te impedido de perceber as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho falado muito aqui no canal sobre viver com menos preocupação e com mais calma. Se essa é a sua primeira vez aqui, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Todos os dias, às 5h15 da manhã, já tem uma reflexão nova te esperando. E você pode escutá-la às 6, às 7, às 8. Tem gente que escuta ao meio-dia, tem gente que ouve à noite. O importante é estarmos aqui, refletindo juntos todos os dias sobre como temos vivido. A gente se esquece muito rápido de como tem vivido, do que precisa melhorar e também se esquece de onde a gente saiu. Isso faz com que a ingratidão nos ataque. Muitas vezes, o ato de reclamar se torna o único que conseguimos diante de uma situação, e isso nos deixa ingratos. Só que esse comportamento tem prejudicado a nossa vida, tem afetado o nosso desempenho e nós não queremos mais viver assim, certo? Você tem buscado por uma mudança já há algum tempo. Eu também tenho buscado essa mudança todos os dias. E eu entendo que cada novo dia em que acordamos, seja respirando com saúde ou até mesmo sem ela, mas ainda vivos, significa que temos mais uma chance de tentar. É isso que Deus está nos dando hoje, mais uma chance de tentar. Você concorda? Se sim, deixe o seu like aqui no vídeo, por favor. Isso ajuda muito o canal. Deixou o seu joinha? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Você já se deu conta de como a preocupação se infiltra nos seus dias? Ela começa com um pensamento. E se isso der errado? Como vou resolver aquilo? E antes que você perceba, está carregando um peso que parece maior a cada hora. A preocupação não é só um estado mental. Ela se transforma em algo físico. O corpo começa a dar sinais. Dor no estômago, insônia, aquela sensação constante de cansaço. Você tenta continuar, mas sente que algo está drenando a sua energia. E o mais irônico, na maioria das vezes, ela está nos prendendo a coisas que nunca vão acontecer. Mas o custo que ela cobra é real. Então, por que deixamos algo tão abstrato, tão invisível, tomar tanto espaço em nossas vidas? A verdade é que a preocupação rouba muito mais do que parece. Ela não resolve problemas, mas cria outros. Ela rouba o presente, nos desconecta das pessoas que amamos e até mesmo de nós mesmos. É como um eco constante, impedindo que a gente viva o momento como ele é. Às vezes recebemos mais de uma ligação durante o dia, ou várias mensagens ao mesmo tempo, e no meio disso ainda aparece mais uma ligação. De repente temos diante de nós uma avalanche de informações e demandas para lidar. Por algum motivo, acabamos absorvendo essas situações, essas mensagens, e as expectativas das pessoas que nos procuram,
e começamos a nos estressar com a possibilidade de algo dar errado para alguma delas. Sem perceber, começamos a imaginar todos os piores cenários possíveis, tentando prever o que poderia dar errado para todas as pessoas que conhecemos e amamos. Então, quando nos damos conta, já passaram 2 horas do nosso dia e nesse tempo deixamos de fazer o que precisava ser feito. Talvez você tenha deixado de trabalhar, seja no seu escritório ou dentro de casa, deixou de cuidar das tarefas domésticas, de lavar as louças, de arrumar a cama, de abrir as cortinas e deixar o ar entrar. Tudo isso porque ficou preso na ideia de coisas ruins que poderiam hipoteticamente acontecer. Você percebe que isso não é o que Deus quer para a sua vida? Além disso, dá para entender que agindo assim, você não está vivendo no seu máximo potencial? Você precisa enxergar o impacto que a preocupação excessiva tem na sua vida. Mas se a preocupação tem esse impacto, como nós podemos vencê-la? Primeiro, precisamos parar e olhar para ela de frente. Pergunte a si mesmo: isso que está me preocupando é algo que eu posso resolver agora ou é algo fora do meu controle? Esse pequeno questionamento pode trazer mais clareza. Muitas vezes, a resposta é que estamos gastando energia com o que não depende de nós. Segundo, existe um passo ainda mais poderoso: escolher confiar. Seja você uma pessoa de fé ou não, existe um alívio imenso em entender que nem tudo precisa estar sob seu controle. Algumas coisas precisam apenas de tempo. Quando entregamos nossas ansiedades ao que é maior que nós, a Deus, ao fluxo da vida, ao tempo, aprendemos a nos libertar do peso desnecessário. Eu acredito que Deus está conosco em todo o tempo. E nos momentos em que tudo parece desmoronar, nós podemos confiar que Ele está nos curando por dentro, nos dando consolo e está trabalhando para o nosso bem, mesmo que agora a gente não consiga enxergar isso de forma plena. E terceira coisa, cuide de você. Parece algo simples, só que muitas vezes isso é negligenciado. Quando você faz algo pelo seu corpo e pela sua mente, por menor que seja, como respirar fundo, caminhar ou até mesmo desligar o celular por alguns minutos e apenas existir, apenas respirar, você está dizendo para si mesmo: eu importo. Isso pode parecer pequeno, mas é transformador. Pare de entregar a chave da sua paz para qualquer pessoa. Pare de depositar sua confiança nas mesmas pessoas de sempre. Pare de compartilhar seus planos, sonhos e metas com quem você sabe que não torce por você. Ninguém tem poder sobre a sua vida, de forma alguma. Nenhuma inveja te alcança. Como diz a palavra de Deus em Isaías 54, verso 17, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço em nome deles, declara o Senhor. Mas quando você conta seus planos para pessoas que não deveria, isso cria em você uma ansiedade enorme para cumprir essas metas. Não porque você realmente quer alcançá-las, mas porque sente que precisa provar algo para quem você contou. E isso torna a tarefa muito mais pesada. O plano que antes parecia possível, agora parece distante e impossível. Se existe algo capaz de nos preocupar além da conta, é o medo do julgamento, o medo da opinião alheia, o medo excessivo das pessoas. Algumas pessoas são tão tóxicas que conseguem criar a ilusão de que todos dependem delas, de sua aprovação e do seu aval. Elas encenam esse teatro com tanta convicção que acabam fazendo os outros acreditarem nisso. Mas a verdade é que elas não têm nada de especial que as coloque acima dos outros. Ninguém precisa da aprovação de ninguém para seguir em frente, porque somos todos filhos de Deus.
somos todos iguais. Estamos aqui vivendo nossas jornadas, ainda que alguns enfrentem mais injustiças do que outros. Infelizmente, essa é a realidade. Mas apesar disso, continuamos aqui, vivendo e aprendendo, sem precisar nos curvar ao medo ou à aprovação de quem tenta nos controlar. Quanto tempo da sua vida você tem passado tentando controlar coisas que simplesmente não podem ser controladas? Pense em quantos momentos foram roubados porque você estava preocupado com o que ainda nem aconteceu. A verdade é que o controle que buscamos ter muitas vezes é apenas uma ilusão. As situações que realmente importam costumam se resolver por si mesmas, no tempo devido. E enquanto estamos ansiosos, deixamos de perceber o quanto a vida continua a acontecer ao nosso redor. Você já reparou como o sorriso de alguém querido, o nascer do sol, ou até o simples fato de ter algo gostoso para comer no dia, podem ser bênçãos que passam despercebidas? Estamos tão ocupados tentando prever o futuro que nos esquecemos de viver o presente. Nessa semana, nós estamos com a série Pai Nosso, lá no canal Minuto com Deus. E uma das coisas que Jesus nos ensinou no Pai Nosso é sobre o pão de cada dia. Ele não nos ensina a pedir o pão de amanhã e não nos ensina a lamentar pelo pão de ontem, que não foi comido. Ele nos ensina a pedir pelo pão de hoje. O único pão que nós podemos comer é o pão de hoje, é o pão de agora. O pão de ontem envelheceu e o pão de amanhã eu nem sei se virá. Lide com um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Você é um só. Desacelera, respira. Tente se lembrar do seu propósito. Tente se conectar com o seu propósito, se conectar com Deus, com o que Ele tem para a sua vida. E com aqueles que você ama, aqueles que te amam também. Nenhuma convivência é perfeita, nenhuma família é perfeita. Ninguém consegue estar todos os dias feliz, todos os dias sorrindo. E não existe forma de convivermos sem entrarmos em atrito. Isso é comum, é normal. Mas sabe o que é normal também? Sabe o que a gente deveria, pelo menos no caso, normalizar? O perdão, a reconciliação, a mudança, a harmonia. Será que vale a pena ser tão endurecido assim? Ter o coração tão endurecido num mundo onde tudo é passageiro? Será que vale a pena olhar para o passado com tanto rancor e se apegar às coisas que já não existem mais? Sendo que tudo que nós conhecemos, uma hora vai passar, uma hora vai acabar. A vida é curta e nós precisamos aprender que o perdão a torna prolongada. Pois o perdão nos abre a possibilidade de mais dias andando na luz, mais dias andando sem tanto peso, mais dias andando sem preocupação, sem fardos, sem mentiras e sem máscaras. Você já parou para pensar que o pão de cada dia é mais do que um alimento físico? Ele também representa o sustento emocional e espiritual que recebemos diariamente. Deus não quer que vivamos ansiosos pelo que está por vir, nem presos ao que já passou. Ele quer que aprendamos a confiar nele hoje, agora. É no presente que ele age, é no presente que ele nos sustenta. Quando pedimos pelo pão de cada dia, estamos pedindo por força, por graça, por sabedoria para enfrentar o hoje. Estamos reconhecendo que dependemos dele, que sozinhos não conseguimos. Muitas vezes nos pegamos vivendo no passado ou no futuro. Revivemos as dores de ontem ou nos preocupamos com os desafios de amanhã. Mas o que Jesus nos ensina é que devemos confiar no cuidado de Deus para hoje. Amanhã terá seus próprios desafios e o ontem já passou. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos decidir como viveremos o agora. Essa é uma lição que muda vidas. Ela nos ensina a ter mais leveza, a caminhar com menos peso, a nos libertar das amarras da ansiedade e da culpa. Quando vivemos um dia de cada vez, aprendemos a valorizar as pequenas bênçãos que Deus nos dá. Um abraço, um sorriso, um pôr do sol. Essas coisas simples são sinais do cuidado de Deus, mas muitas vezes passam despercebidas,
porque estamos ocupados demais com outras preocupações. Pare um momento agora e pense: o que há de bom na sua vida hoje? Talvez seja algo pequeno, mas é algo que merece ser reconhecido e celebrado. A convivência com os outros é um grande desafio. Não há relacionamentos sem atritos. Mesmo entre as pessoas que mais se amam, haverá desentendimentos. Mas o que define um relacionamento saudável não é a ausência de conflitos, e sim a disposição para perdoar, para se reconciliar, para buscar a harmonia. O perdão é uma escolha que traz cura, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. É um ato que nos liberta. Não significa esquecer o que aconteceu, mas sim decidir não carregar o peso do ressentimento. Jesus nos chama a perdoar, porque Ele mesmo nos perdoou. Ele nos ensina que o perdão não é apenas um benefício para o outro, mas também para nós. É uma forma de aliviar o coração, de abrir espaço para a paz. Quando perdoamos, deixamos de ser prisioneiros do passado e começamos a viver o presente com mais liberdade. Se você sente que há algo que precisa deixar para trás, uma mágoa, um ressentimento, uma preocupação, abra mão dessas coisas, as deixe ir e não as segure mais. Foque no aqui, no presente, no agora. Lembre-se de que a vida é um presente e viver com leveza é uma forma de honrar esse presente. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu deixo ir. Deus não se esqueceu de você. Muitas vezes a gente passa por momentos na vida em que parece que Deus se esqueceu de nós. Enfrentamos situações difíceis, problemas na família, desafios financeiros, problemas de saúde e nos sentimos sozinhos, sem direção. Parece que as orações não estão sendo ouvidas e começamos a nos perguntar se Deus realmente está nos ouvindo. Parece que estamos clamando no vazio e o silêncio de Deus pode ser angustiante. Mas eu estou aqui hoje para te lembrar que isso não é verdade. Deus está atento à sua vida. Ele está acompanhando cada detalhe do seu sofrimento e no tempo certo Ele vai agir. Não desista, não perca a esperança. Salmos 77, do verso 1 ao verso 4, diz assim: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. À noite, estendo as minhas mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Eu quero declarar algo sobre sua vida nesse momento. Que toda inquietação, toda angústia e toda dor que você tem sentido sejam agora levadas ao trono de Deus. Que você possa clamar por socorro, sabendo que o Senhor te escuta, que Ele te ouve. Mesmo nas noites mais difíceis, quando você não encontra descanso, quando sua alma está inconsolável, o Senhor está com você. Ele não se esqueceu de você. E agora, enquanto você ouve essa mensagem, a paz de Deus começa a invadir o seu coração. Sinta a presença dele no seu interior, proporcionando uma paz que só Ele pode nos dar. Que o peso que está sobre os seus ombros seja removido agora e substituído pela leveza que vem da confiança em Deus. O Salmo 77 revela a oração de alguém que estava em profundo desespero. O salmista estava enfrentando momentos de angústia tão profundos que não conseguia encontrar paz, nem mesmo para dormir. Ele passava as noites em claro, estendendo as mãos a Deus, clamando por ajuda. Talvez nesse momento você também esteja passando por uma situação semelhante. Talvez haja algo na sua vida que tem tirado o seu sono, algo que tem roubado a sua paz e feito você se sentir completamente incapaz de lidar com essa situação.
Muitas vezes passamos por dificuldades tão grandes, por problemas que parecem maiores do que nós, que não sabemos o que fazer. São momentos em que a nossa força parece desaparecer e a única coisa que nos resta é clamar ao Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós. O salmista estava em um estado de angústia, e isso é algo que todos nós experimentamos em algum momento da vida. Todos nós enfrentamos desafios que parecem ser insuperáveis. E quando esses desafios envolvem a família, a dor parece ser ainda maior. A família, que deveria ser a nossa maior fonte de alegria e apoio, pode também ser onde experimentamos as maiores frustrações. As pessoas que mais amamos, as que estão mais próximas de nós, são também aquelas que têm o maior poder de nos ferir. E é por isso que os problemas familiares podem ganhar uma proporção tão grande em nossa vida e abalar tanto o nosso coração. Você pode estar enfrentando dificuldades no trabalho, na igreja ou em qualquer outro ambiente, mas quando os problemas surgem dentro de casa, dentro do nosso lar, eles têm um impacto muito maior. E é nesse momento que nós buscamos ainda mais a Deus. É nessa hora que as nossas orações se intensificam, que ficamos ainda mais sensíveis à presença do Espírito Santo. Talvez você tenha passado noites em claro, como o salmista, estendendo as suas mãos para Deus, clamando por um milagre, por uma intervenção divina na sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido a se inscrever aqui no canal Minuto com Deus. Também ative o sininho das notificações do YouTube para não perder nenhuma mensagem de fé que postamos aqui todos os dias. Eu quero te dizer que Deus conhece a sua dor. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele tem visto o seu sofrimento e Ele está contigo. Às vezes, no meio das nossas dificuldades, nós podemos sentir como se estivéssemos sozinhos, como se Deus tivesse se esquecido de nós. Mas eu estou aqui para te lembrar de que isso não é verdade. Deus está atento à sua vida. Ele está acompanhando cada detalhe do seu sofrimento. E no tempo certo, Ele vai agir. Não desista, meu irmão, minha irmã. Não perca a esperança. Se você tem orado pela salvação do seu marido, pela restauração do seu casamento, pela libertação dos seus filhos, continue orando. Continue clamando ao Senhor. Existem promessas na palavra de Deus que foram liberadas para aqueles que creem em Jesus, e no tempo certo essas promessas vão se cumprir. A palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Isso está em Atos 16. E essa é uma promessa para você. Continue acreditando que Deus está trabalhando na sua vida, na sua família, mesmo que você não veja os resultados imediatos. Mas lembre-se, as promessas de Deus nunca falham. Deus sabe o que é sentir a dor de perder um filho. Ele entregou Jesus Cristo como sacrifício pela humanidade, para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de experimentar a salvação. E da mesma forma, Ele entende a sua dor, Ele entende o seu sofrimento. A partir do versículo 10, o salmista começa a fazer uma autoanálise. Ele diz: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Quantas vezes nós também já sentimos isso? Quantas vezes olhamos para a nossa situação e pensamos que Deus não está mais agindo, que Ele se esqueceu de nós? Mas o salmista continua: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras, considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes milagres, mostras o teu poder entre os povos. Eu quero que você faça isso hoje. Recorde-se dos milagres que Deus já fez na sua vida. Lembre-se dos momentos em que Ele te livrou, em que Ele te resgatou de situações impossíveis. Medite nas obras de Deus.
Considere os feitos do Senhor. Irmãos, Deus não mudou. O mesmo Deus que fez milagres no passado continua fazendo milagres hoje. O mesmo Deus que te livrou no passado vai te livrar dessa situação que você está enfrentando agora. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar por você. Os caminhos de Deus são santos. Isso significa que eles são perfeitos. Muitas vezes nós não entendemos o porquê de estarmos passando por certas dificuldades, mas precisamos confiar que os caminhos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem um plano para a sua vida. E mesmo que você não consiga enxergar esse plano agora, saiba que Deus está no controle. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você crê que Deus tem poder para mudar a sua vida, para mudar a sua situação, dê o seu like aqui no vídeo como uma atitude de fé. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero nesse momento, Senhor, orar por cada pessoa que está me ouvindo. Eu oro por essa pessoa que me ouve, pessoa cujo coração está em prantos e despedaçado. Toca nesse coração, Pai. Revela o teu amor. Faça com que nesse momento ela sinta a presença do teu Espírito Santo dentro dela e que o Senhor ministre e fale a ela coisas que eu mesmo jamais seria capaz de falar, pois eu não conheço essa pessoa intimamente, mas o Senhor conhece. Ninguém conhece esse irmão e essa irmã melhor do que o Senhor, pois até os fios de cabelo deles estão contados por ti. Então, Pai, age de forma específica e única na vida de cada um. Eu te agradeço pelo dia de hoje, por essa oportunidade de compartilhar do teu amor, de levar a tua mensagem para essa pessoa que está me ouvindo. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão clamando pela restauração de seus casamentos. Eu oro por aqueles que estão pedindo pela salvação de seus maridos, de suas esposas, de seus filhos. Senhor, toca o coração dessas pessoas, restaura essas famílias. Que o Senhor traga paz para dentro desses lares, que o Senhor manifeste o teu poder e opere um milagre aí nessa casa. Eu também quero orar pelos pedidos de oração que foram feitos aqui nos comentários. Cada pessoa que está clamando por um milagre, por uma cura, por uma porta de emprego, que o Senhor responda a essas orações. Eu coloco diante de ti essa pessoa que tem enfrentado ansiedade, que não consegue mais dormir em paz. Renova as forças dela, Senhor. Traz tranquilidade para o coração dela, que ela possa ter um sono tranquilo, confiando que o Senhor está no controle de tudo. E eu quero te pedir não apenas o descanso físico, mas também o alívio espiritual. Que toda a carga pesada que essa pessoa carrega seja agora lançada sobre o Senhor. Nós trocamos o nosso fardo pesado pelo teu fardo, que é leve e suave. Cremos e reconhecemos que o Senhor é Deus e que o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Confie nas promessas de Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, para agradecer pelo Teu imenso amor e pelo Teu cuidado por nós. Sabemos que em meio às lutas e desafios da vida, só o Senhor pode nos conceder a verdadeira paz e esperança. Eu oro agora, Pai, para que o Teu Espírito Santo se mova na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que onde houver dúvidas, incertezas ou medo, o Senhor traga confiança, sabedoria e serenidade. Eu profetizo que essa paz que excede todo entendimento tome conta do coração de cada um que está me ouvindo, para que eles possam descansar em Tuas promessas. Senhor, nós nos colocamos humildemente diante de Ti
reconhecendo a tua grandeza e o teu imenso poder sobre todas as coisas. Te agradecemos pelo teu amor incondicional que nos sustenta em meio às tempestades da vida. Obrigado por cada livramento, cada vitória e, acima de tudo, pela tua presença constante em nossas vidas. Tu és o Deus que nunca falha e sabemos que as tuas promessas se cumprirão no tempo certo. Clamamos pelo teu Espírito Santo para que venha sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Toque no coração de cada um, trazendo paz, serenidade e entendimento diante de todo e qualquer desafio que essa pessoa possa estar enfrentando. Eu clamo a Ti para que o Senhor conceda motivação e coragem para aqueles que estão se sentindo desanimados e sem forças para continuar. Que o Teu Espírito os levante com vigor renovado, enchendo-os de esperança e fé. Senhor, toca aqueles que estão lutando em suas famílias, em seus trabalhos ou em qualquer outras áreas de sua vida. Que eles possam confiar que o Senhor é aquele que traz soluções, mesmo para os problemas mais difíceis. Fortalece cada pessoa que está ouvindo essa oração agora, concedendo clareza de mente, sabedoria para tomar as melhores decisões e coragem para enfrentar cada batalha com confiança em Ti. Nós clamamos, Deus, por uma intervenção sobrenatural em cada área da vida dessa pessoa. Que onde houver escassez, falta, que o Senhor traga a abundância. Onde tem prevalecido, ó Deus, a fraqueza, que o Senhor traga força. E onde houver dor, que o Senhor traga conforto. E assim como Tu fizeste no passado, que o Senhor continue a realizar milagres no presente e no futuro, na vida de todos aqueles que depositam sua confiança em Ti. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você estiver chegando aqui hoje e ative o sininho das notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. No final da mensagem eu vou orar por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: eu confio em Deus. Amém? Salmos 4, versículo 8 está escrito: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. No momento em que vivemos com tanta incerteza em relação ao futuro, somente a palavra de Deus pode nos trazer paz e nos encher de esperança. O maior segredo do salmista Davi para vencer suas batalhas era a confiança que ele depositava em Deus. Davi sabia que sempre poderia invocar ao Senhor, porque Deus é misericordioso e ouve o nosso clamor. Deus é aquele que pode operar um milagre na sua vida. Não importa em qual área você esteja sofrendo, saiba que o Senhor é soberano. Assim como Davi, muitas vezes enfrentamos momentos de profundo desânimo, quando parece que as respostas não vêm e as soluções estão distantes. Mas é justamente nesses momentos que devemos lembrar que a nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. Ele é a fonte inesgotável de poder, de consolo e de esperança. Ao invés de nos rendermos ao medo ou à dúvida, devemos levantar nossos olhos e confiar que o Senhor está no controle. Quando colocamos nossa fé nele, o impossível se torna possível. Ele abre portas onde não há portas, faz caminhos no deserto e rios em terra seca. Muitas pessoas têm depositado sua confiança no governo, nas instituições, no trabalho, até mesmo na sua própria capacidade para resolver os problemas.
Mas não importa o desafio que você terá que enfrentar, confie em Deus e entregue tudo para Ele. O Senhor pode te conceder a vitória. Não existem impossíveis para Deus. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que os ventos e as ondas tentem te afundar, Deus estende a sua mão e diz: não temas, eu sou contigo. Algumas pessoas estão vivendo uma crise financeira, sem saber como será o dia de amanhã. Eu quero dizer para essas pessoas que Deus não se esqueceu de você. As promessas dele vão se cumprir na sua vida. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. O nosso país vive de crise em crise. E muitas vezes essas crises nos deixam com essa sensação de instabilidade. Davi enfrentou batalhas terríveis durante sua vida. Desde a sua juventude ele foi testado em lutas menores e depois, como rei, teve que encarar grandes desafios. Mas aqui no capítulo 4 do livro de Salmos, ele nos mostra que, mesmo em meio às adversidades, é possível ter um sono tranquilo. Não leve as suas preocupações para a sua cama. Não deixe que a sua ansiedade, os seus medos ou a sua incerteza em relação ao futuro tirem o seu sono. Faça como Davi, entregue tudo nas mãos de Deus e descanse. Se alguma pessoa ou situação na sua família tem sido o motivo da sua preocupação, fale isso com Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos tornar conhecidas de Deus as nossas petições, porque assim seremos invadidos por uma paz que excede o entendimento humano. Eu não quero dizer que isso significa deixar de agir dentro do seu limite. Aquilo que tiver que ser feito, faça. Mas acima de tudo, tenha fé, porque você serve a um Deus que pode todas as coisas. Talvez você chegou aqui nesse vídeo buscando por respostas da parte de Deus. Talvez você tenha buscado por uma promessa para a sua vida, uma promessa que há muito tempo você recebeu, mas que até hoje não se cumpriu. Eu quero que você entenda que Deus já liberou as promessas dele para a sua vida. Só que toda promessa passa pelo teste do tempo. As promessas do Senhor se cumprem no tempo dele. Amém? Eu quero lembrar de algumas promessas de Deus que estão contidas na palavra, promessas das quais você pode tomar posse. Isaías 41, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, nós encontramos um plano de esperança. Olha o que Deus diz: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de vos dar esperança e um futuro. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus convida todos aqueles que estão cansados. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, fala sobre a provisão divina. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E a última promessa que eu quero citar, antes da gente orar. Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis diante deles, porque o Senhor, o teu Deus, é quem vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo tem o tempo certo. E eu creio que chegou o momento de você entender que, embora o mundo ao nosso redor possa parecer instável, o Senhor permanece como nossa rocha inabalável. Ele promete não apenas estar ao nosso lado, mas também prover, proteger e dar paz ao nosso coração em meio às tempestades. Como Davi, devemos colocar nossa confiança no Senhor, não nos homens
ou em nossas próprias forças. Confie que Deus está trabalhando em seu favor, guiando seus passos e iluminando seu caminho. Antes da gente começar a oração, eu quero encorajar você a refletir nessas promessas que eu citei. Pense em como elas podem se aplicar à sua vida e como você pode criar mais confiança em Deus em cada circunstância que enfrentar. Deixe que essas verdades penetrem no seu coração e transformem a sua maneira de viver. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa, pela maneira perfeita com a qual o Senhor fala conosco. Obrigado por nos chamar pelo nome e por sondar aquilo que sentimos por dentro, nos dando mais alegria, paz e o amor que vem de Ti. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. A Tua palavra diz que o Teu amor cobre uma multidão de pecados. Que o Senhor possa entrar no nosso coração, nos conduzir ao arrependimento e nos purificar pelo sangue do Teu Filho. Eu peço que o Senhor se revele a essa pessoa que está me ouvindo agora. Essa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada hoje pela Tua palavra. Que ela possa receber no seu espírito e no seu intelecto a resposta da oração que tem clamado a Ti. Que o Senhor conceda a ela entendimento, sabedoria e direção para a decisão que deve tomar. Eu creio, Deus, que o Senhor está falando com muitas pessoas nesse momento, de uma maneira que nenhum pregador, nenhuma pregação ou louvor conseguiriam. O Teu Espírito, a Tua palavra, falam ao mais profundo do nosso ser. E eu creio que somente através do entendimento e do conhecimento da Tua palavra é que nós podemos viver uma vida sem olhar para as circunstâncias, mas com os nossos olhos fixos no Senhor, com os olhos da fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos novamente na Tua presença com os corações agradecidos. Agradecemos por cada promessa cumprida, por cada vitória conquistada, por cada batalha vencida, sabendo que tudo isso vem de Ti. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e em Ti confiamos. Nos perdoe pelos momentos de dúvida, nos momentos em que deixamos o medo ou a ansiedade tomarem conta de nós. Nos dê, Senhor, um coração cheio de fé, uma mente renovada pelo Teu Espírito e uma vida que reflita a nossa plena confiança em Ti. Eu coloco a vida de cada pessoa que me ouve agora em Tua presença. Eu quero apresentar esse pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários diante do Teu altar. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece o lamento dessa mãe, desse pai, desse jovem. O Senhor tem ouvido o clamor que todos os dias essa pessoa tem feito diante do Senhor. Muitas orações têm sido feitas apenas com lágrimas, pois às vezes, ó Deus, a dor é tão forte que faltam palavras para descrever, e elas entram na Tua presença apenas para chorar e desabafar. Mas eu creio que o Teu Espírito permanece ao nosso lado quando o nosso coração está despedaçado. Que as Tuas promessas se cumpram em nossa vida. Manifesta o Teu poder sobrenatural. Faça com que o impossível se torne realidade diante dos nossos olhos. E segundo a Tua vontade, atenda a cada pedido de oração que foi mencionado aqui. Cremos que Tu és fiel para responder de acordo com a Tua perfeita vontade. E é por isso que desde já nós Te agradecemos por tudo o que tens feito e por tudo o que ainda farás. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp. Clica aqui no link compartilhar, seleciona a opção WhatsApp e mande para suas listas de transmissão, para os seus grupos, para os seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Coloque tudo nas mãos de Deus. Eu vou ser muito claro com você. Tudo aquilo que você coloca nas mãos de Deus
você pode ter certeza, é impossível de se frustrar. Provérbios 16, versículo 3 diz assim: confia ao Senhor todos os teus sonhos e tudo o que você for fazer. A Bíblia nos assegura que você será bem-sucedido quando confia as suas obras a Deus. Isso nos dá uma certeza incrível de que, ao colocarmos nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele é poderoso para fazer além do que podemos pensar ou imaginar. Mas para que isso aconteça de verdade, nós precisamos fazer a nossa parte. E uma das nossas responsabilidades é deixar para trás os pesos que carregamos desnecessariamente. Não aceite mais viver uma vida escrava de sentimentos que te adoecem e te aprisionam. O esgotamento, a sensação de cansaço mental e emocional é o resultado de carregar fardos que não foram feitos para nós. Muitas vezes, sem perceber, acumulamos coisas dentro de nós que não deveríamos ter mantido. E esses fardos, com o tempo, tornam-se simplesmente insuportáveis. É preciso ter a coragem de reconhecer quando estamos carregando algo que não nos pertence, algo que já deveria ter sido deixado para trás. Isso inclui mágoas antigas, traumas não resolvidos, culpas que guardamos no nosso coração e até ressentimentos que acumulamos ao longo do tempo. Esses pesos, se não forem liberados, sufocam nossa alegria, drenam nossa energia e nos impedem de viver plenamente a vida abundante que Deus preparou para nós. Quantas vezes nos apegamos a dores, mágoas e ressentimentos do passado, permitindo que esses sentimentos pesados definam quem somos e moldem a nossa forma de viver. Isso precisa acabar, porque essa definitivamente não é a vida que Deus planejou para nós. Deus deseja que vivamos em liberdade verdadeira, em paz profunda e com o coração leve e alegre. Quando seguramos esses pesos invisíveis, estamos, na verdade, nos distanciando do propósito divino que Ele tem para cada um de nós. Estamos limitando o que Deus pode fazer em nossas vidas, porque ficamos presos em um ciclo de sofrimento, ao invés de confiar e entregar tudo em suas mãos. Você precisa se libertar dessas correntes invisíveis que te prendem no passado e confiar que nas mãos de Deus toda dor pode ser transformada em força e toda mágoa em aprendizado. A palavra do Senhor nos chama a lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso significa, irmãos, que nós não fomos criados para carregar esses fardos sozinhos. Deus não quer que enfrentemos nossas lutas apenas com as nossas próprias forças. Ele está conosco, pronto para aliviar nossos fardos e nos dar o descanso que tanto precisamos. Então confie e entregue tudo nas mãos dele, porque ele se importa profundamente com você e cuida de cada detalhe da sua vida. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. No final dessa mensagem, eu tenho um convite muito especial para você. Então, coloque aqui também o seu pedido de oração nos comentários. Vamos buscar juntos essa transformação que Deus tem e quer para a nossa vida. Olha só, tem uma coisa muito importante que você precisa entender. Perdoar não tem a ver com o outro. Perdoar tem a ver com você e com a sua liberdade. Muitas vezes nós achamos que perdoar é libertar o outro da culpa ou das consequências, mas na verdade é a nossa própria liberdade que está em jogo. Se você não perdoa, quem sofre é você. Se você guarda mágoa, quem carrega esse peso é você. Quando perdoamos, somos nós que nos libertamos das amarras que nos prendem ao passado
e as feridas que insistimos em manter abertas. A própria Bíblia nos ensina que devemos perdoar assim como Deus nos perdoa. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, está escrito: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Quando perdoamos, estamos liberando a nós mesmos para sermos curados por Deus. E ao sermos curados, nos preparamos para o futuro que Ele tem para nós. Perdoar é um ato de fé e confiança em Deus. É acreditar que Ele é justo e que cuidará de tudo, inclusive das pessoas que nos feriram. Quando escolhemos perdoar, estamos dizendo a Deus que confiamos nele para nos curar e para cuidar de qualquer injustiça. Essa confiança nos liberta, nos permite seguir em frente com o coração leve e aberto para as novas bênçãos que Deus tem preparado. Precisamos ser sábios em escolher para quem abrimos nosso coração. A Bíblia diz que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas no mundo de hoje vemos muitas pessoas que se alegram com o sofrimento dos outros e choram quando deveriam estar felizes por você. Precisamos ter cuidado com quem compartilhamos nossas dores, pois nem todos têm o coração puro para nos apoiar. Abrir-se para a pessoa errada pode apenas intensificar a nossa dor e nos afastar da cura que Deus quer realizar em nossas vidas. A sabedoria em escolher nossas companhias e em quem confiamos nossos sentimentos é muito importante. Deus nos ensina a sermos cautelosos, para não lançarmos nossas pérolas aos porcos, porque Ele sabe que nem todos que estão ao nosso redor têm boas intenções. Quando somos seletivos com quem compartilhamos nossos sonhos e dores, estamos nos protegendo e garantindo que a nossa jornada de cura e crescimento não seja interrompida por influências negativas. A vida é curta e muitas vezes passamos por ela sem realmente enfrentar aquilo que nos fere. A dor é algo que todos experimentam, mas é necessário que a reconheçamos para que possamos ser curados. Não adianta fingir que está tudo bem, quando por dentro estamos despedaçados. A cura só virá quando lidamos com o que nos atormenta, quando permitimos que Deus complete a obra em nossos corações. Não podemos fluir em nossa plenitude se estamos presos a dores não resolvidas. Reconhecer nossa dor não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é um ato de coragem. Quando nos permitimos sentir e enfrentar o que nos machuca, abrimos espaço para a cura de Deus. E essa cura é profunda, verdadeira, capaz de transformar nossas feridas em cicatrizes que contam uma história de superação e de vitória. Sabe, irmãos, às vezes é exatamente nas provações que experimentamos as maiores revelações de Deus. Os desertos da nossa história, aqueles momentos de caos e dificuldade, muitas vezes são o período em que conhecemos uma face do Criador que antes não havíamos visto. É nesses momentos de desafio que Deus se revela de maneira mais profunda, mostrando-nos que Ele está conosco mesmo nas tempestades. Esses momentos difíceis são oportunidades para aprofundarmos nossa fé e confiança em Deus. É no meio da tempestade que aprendemos a depender completamente dele, a reconhecer que nossa força não é suficiente, mas que a graça de Deus nos sustenta. E quando saímos do outro lado, mais fortes e mais próximos de Deus, percebemos que o deserto foi necessário para nos moldar, para nos tornar a pessoa que Ele quer que sejamos. Entregue tudo nas mãos de Deus, inclusive as dores do passado, as feridas que há tanto tempo têm condicionado você a viver de certa forma, a viver uma vida limitada. Permita que Deus renove totalmente a sua vida, sua mente e o seu caminhar. Ele vai mudar tudo, Ele pode mudar tudo. Creia nisso. Qual peso você tem carregado
que deveria ter sido deixado para trás? O que está impedindo você de viver plenamente o que Deus tem para a sua vida? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Confie, entregue e veja o que Deus fará. Ele é fiel e Ele está esperando apenas que você dê o passo de fé para transformar sua vida completamente. Nesse momento eu vou orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não quiser escrever de forma detalhada, coloque apenas a área da sua vida que você precisa que Deus restaure. E escreva pela fé a seguinte declaração: minha vida está nas mãos de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo fôlego de vida que está nos nossos pulmões. Obrigado por abrir os nossos olhos nesta manhã, nos dando mais uma oportunidade. Cada dia, Senhor, que despertamos é uma nova chance concedida. Somos gratos por isso, mesmo sabendo que não somos merecedores. Mesmo assim, o Senhor escolheu nos dar uma nova chance. Nós nos aproximamos de Ti com os nossos corações quebrantados e com muitas dúvidas, em busca de respostas. Mas eu creio, meu Deus, que à medida que essa irmã e esse irmão ouviram essa palavra, o Teu Espírito Santo trouxe luz, paz e tranquilidade, para que eles possam saber qual é a melhor coisa a ser feita. Que tudo aquilo que não foi dito por mim nessa mensagem seja dito pelo Teu Espírito ao coração e à mente dessa pessoa que me ouve, pois o Senhor conhece a vida de cada um mais profundamente do que qualquer outra pessoa no mundo. O Senhor nos conhece desde antes do início dos tempos. Muito antes de sermos formados no ventre de nossas mães, o Senhor já nos conhecia. E o Senhor continua ao nosso lado. Senhor meu Deus, tem pessoas que estão me escutando agora com o coração despedaçado. Pessoas cujos sonhos não se realizaram e cujos milagres não aconteceram ainda. É como se o amor delas tivesse sido esquecido, mas o Senhor as faz lembrar agora que nunca se esqueceu delas e nunca se esquecerá. Cada oração feita, cada clamor, seja na madrugada fria ou ao longo do dia, foi ouvido pelo Senhor. Nenhum deles passou despercebido. Nós cremos nisso. Por isso, Pai, eu te peço, toca no coração dessa pessoa que está me ouvindo. Faça com que ela sinta o Teu abraço eterno e poderoso, o Teu amor e a Tua presença, forte e implacável. Que todos os medos sejam substituídos pela coragem e pela ousadia. O Senhor é o leão da tribo de Judá e cremos que o Senhor rugirá com força para afastar os sentimentos ruins que tentam nos impedir de avançar. Apenas com o som da Tua voz as trevas se retiram. Cremos nisso, cremos no Teu poder. Eu peço agora, Senhor, de forma especial, por cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. Como eu gostaria de poder ler cada um deles. Como eu gostaria de me sentar com essas pessoas, tomar um café, orar junto com elas, chorar junto com elas e nos alegrarmos juntos na Tua presença. Seria maravilhoso, Pai. Mas ainda bem que o Senhor proporciona esses momentos aqui, com todas essas pessoas, através da internet, que quando usada de maneira correta, pode ser um instrumento de bênção, de proclamação do Evangelho. Deus, o Senhor conhece a história de cada um e sabe exatamente o que essa pessoa está passando nesse momento. Que o Senhor opere um milagre, um mover sobrenatural na vida dela. Restaura relacionamentos, restaure a saúde, dê ânimo e força. Devolva a alegria e a paz a essa família. Especialmente àqueles que mal conseguem sair da cama. Pessoas que há muito tempo não veem a luz do dia. Vá ao encontro dessa pessoa, Deus. E por meio do Teu Espírito, atenda a cada pedido de oração, segundo a Tua vontade. E o que não for da Tua vontade, que seja removido do coração e da mente de cada um. É por isso que eu oro
e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a semana de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Silenciando as vozes do mundo. Deus quer silenciar essas vozes que tanto perturbam você, que tanto te tiram a paz e que te fazem querer desistir de tudo. Você crê no poder de Deus para transformar e fortalecer a sua mente? Eu creio. E onde quer que você esteja agora, se você crê, escreva aqui nos comentários: eu creio. Saiba que o seu comentário pode inspirar a vida de outras pessoas a crerem também. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e te convido para ter um minuto com Deus. A palavra de hoje é sobre paz, sobre recomeço e sobre mudança de vida. Então, se você quer ajudar a fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Eu quero profetizar a paz sobre a sua vida. E eu profetizo que você irá experimentar essa paz que excede todo o entendimento. Não apenas da boca para fora, mas você será testemunha da verdadeira paz do nosso Senhor. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração também, pois ao final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 está escrito: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tem muitas vozes que tentam abafar a voz do Espírito Santo em nossa vida. Seja a voz de alguém que tenta te ferir com as palavras, ou mesmo as vozes do inimigo que querem nos culpar e nos fazer acreditar que não podemos retornar para os braços de Deus. Essas vozes muitas vezes nos impedem de caminhar, nos impedem até de levantar da nossa cama. Mas lembre-se, Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais sombrios. A voz dele é aquela que nos chama para a luz, para a esperança e para a renovação. Quando nos sentimos oprimidos pelas vozes negativas do mundo, é essencial buscar refúgio na presença de Deus. A Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse é um convite para depositar todas as nossas preocupações e inquietações nas mãos de Deus. Quando nos concentramos em ouvir a voz de Deus, as outras vozes começam a perder o seu poder. A voz de Deus nos traz paz, nos guia para a verdade e nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Ela nos ensina a confiar, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Deus nos fala de muitas maneiras, através da sua palavra, através da oração, através de outras pessoas e até mesmo através das nossas experiências. Portanto, abra seu coração para ouvir a voz de Deus. Faça da leitura da Bíblia, da oração e da meditação práticas diárias em sua vida.
Além disso, é fundamental aprender a discernir a voz de Deus das outras vozes. A voz de Deus é amorosa, consoladora e encorajadora. Ela nunca nos condena, mas nos chama ao arrependimento e ao crescimento. Quando estamos em sintonia com Deus, começamos a perceber a diferença entre o que vem dele e o que não vem. Isso nos ajuda a silenciar as vozes negativas e a focar naquilo que realmente importa. Reconhecer a presença constante de Deus em cada aspecto da nossa vida é essencial para enfrentar as adversidades do mundo. Frequentemente somos bombardeados por uma enxurrada de vozes externas que tentam nos desviar do caminho que o Senhor planejou para nós. Essas vozes podem vir na forma de críticas, dúvidas ou até mesmo tentações que às vezes parecem irresistíveis. Mas é importante lembrar que Deus nos equipou com tudo o que precisamos para superar esses desafios. A Bíblia está repleta de promessas e verdades que nos fortalecem. Versículos como Josué capítulo 1, versículo 9, que diz: "Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Palavras como essa são um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos. Deus promete estar conosco em cada passo, nos guiando e nos dando a força necessária para enfrentarmos as adversidades. Além disso, a oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta diretamente com Deus. Através da oração, podemos expressar nossos medos, nossas dúvidas, nossos anseios e necessidades. Deus ouve cada palavra e conhece os desejos do nosso coração. Em momentos de incerteza ou ansiedade, dobrar os joelhos em oração pode trazer uma paz que transcende todo o entendimento humano. O autoconhecimento também é um aspecto importante na jornada espiritual. Conhecer a si mesmo e entender as próprias fraquezas e forças nos ajuda a identificar as áreas em que precisamos confiar mais em Deus. Ele nos criou com características únicas e um propósito específico. Ao nos entendermos melhor, podemos ver mais claramente o papel que Deus deseja que desempenhemos em nosso próprio crescimento espiritual e na realização de seu plano maior para nossas vidas. Temos que lembrar que Deus frequentemente usa nossas experiências, sejam elas boas ou desafiadoras, para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. Romanos 8:28 afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é uma promessa de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus tem um propósito e está trabalhando para o nosso bem maior. Portanto, silenciar as vozes do mundo e focar na voz de Deus é um processo contínuo de fé, oração, autoconhecimento e confiança nas promessas divinas. Cada passo nessa jornada é um passo em direção a uma vida mais plena, mais pacífica e alinhada com a vontade de Deus. Lembre-se sempre de que, independentemente dos desafios que você enfrenta, Deus está com você, oferecendo sabedoria, força e paz. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Deus, obrigado por tua palavra e obrigado pelo teu amor. Te louvamos pela maneira maravilhosa que o Senhor está falando conosco. Te louvamos por sempre se lembrar de nós e sempre manifestar o teu amor e o teu cuidado em nossa vida. Queremos te pedir perdão, Pai, por todos os pecados que temos cometido e por toda essa escuridão que alimentamos em nosso coração. Cada um sabe exatamente o que faz. Por isso, eu te peço,
à medida em que cada pessoa vai se lembrando dos seus pecados, dos seus erros, que o Senhor, através do Espírito Santo, purifique o coração dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra. O Senhor nos conhece e sabe de todas as coisas que temos enfrentado. São muitas vozes tentando parar esse irmão e essa irmã que me escutam agora. Portanto, eu te peço, silencia cada uma delas, Pai, e faça-os ouvir a tua voz em meio a todo esse caos. Senhor, nesse momento eu quero trazer diante de ti os pedidos de oração de cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem. Tu conheces cada coração, cada necessidade, cada lágrima derramada, muitas vezes em segredo, em silêncio. Pedimos que o Senhor toque em cada situação, trazendo cura, conforto, provisão e direção, conforme a tua vontade. Para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, eu peço providência, Senhor. Abre as portas de emprego, oportunidades de negócios e traga soluções criativas para cada desafio econômico que os teus filhos têm enfrentado. Para aqueles que estão enfermos, seja no corpo ou no espírito, pedimos a tua cura e a tua paz. Restaura a saúde, renova as forças e conforta os corações. Para as famílias que estão passando por conflitos e desentendimentos, eu peço a tua intervenção. Que haja reconciliação, perdão e um novo começo sob a tua graça. Para aqueles que estão solitários e desanimados, eu peço que a tua presença seja uma constante fonte de companhia e esperança. A tua palavra diz que o Senhor faz com que o solitário habite em família. E para todos aqueles que estão buscando um sentido maior para a vida, que estejam buscando respostas para as grandes questões, que o Senhor possa guiá-los ao conhecimento da tua verdade, ao encontro com o teu amor e ao caminho que leva à vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, tu conheces cada pedido que foi escrito aqui, cada clamor que foi expresso também no silêncio. Atende a cada um segundo o teu amor, a tua vontade e a tua sabedoria. Que cada pessoa que participou dessa oração sinta a tua mão poderosa atuando em sua vida. Nós te agradecemos, meu Deus, porque sabemos que tu ouves e atendes às nossas orações. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Não saia sem dar o like no vídeo. E eu quero convidar você para conhecer também o nosso outro canal, Minuto Reflexão. Lá são postados vídeos para ajudar você a melhorar sua saúde mental. Eu vou deixar o link no final desse vídeo e no comentário fixado. Irmãos, e agora para encerrar o vídeo, eu queria destacar um comentário de uma pessoa que é membro do canal, uma ouvinte que faz parte da família Minuto com Deus. O nome dela é Mônica Condé. Ela escreveu o seguinte: Senhor, venho pedir que mantenha ou ajude a esse senhor, Edivaldo Oliveira, a continuar com esse lindo e poderoso ministério que a tantas pessoas têm ajudado. Obrigado por todos que fazem esse ministério existir. Amém. E um outro comentário também da irmã Mônica é o seguinte: Senhor, sei que tenho sido repetitiva, mas venho outra vez lhe implorar por um emprego para o meu filho. Certa de que o Senhor já entrou com providência, eu lhe agradeço. Amém. Irmã Mônica, primeiro eu quero agradecer pelas palavras de incentivo, agradecer a você e a tantas outras pessoas que apoiam o nosso projeto
e que expressaram esse apoio se tornando membros do canal. E eu quero orar para que Deus abra uma porta de emprego para o seu filho. Em nome de Jesus, eu creio que você irá testemunhar isso aqui, seja nos comentários, seja através do e-mail. Eu creio que Deus está preparando um lugar especial, uma porta para que o seu filho entre por ela. E de maneira alguma pense que você está sendo repetitiva. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, o seguinte: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Muitas vezes Deus quer ver em nós essa persistência na oração. Continue orando pelo seu filho, continue clamando pela vida dele e conte com as nossas orações aqui. Amém? Se você ainda não é membro do canal Minuto com Deus, considere essa possibilidade. O YouTube disponibilizou essa ferramenta para que você apoie os seus canais preferidos. E aqui no nosso caso, custa apenas R$ 7,99. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os dias eu estou aqui no YouTube refletindo na palavra do Senhor, buscando uma direção de Deus para transmitir até você. Por isso eu posto vídeos diariamente aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. Eu convido você a se unir a essa grande comunidade de pessoas que tem se fortalecido, se edificado, que tem aprendido aqui todos os dias com a palavra do Senhor. Amém? Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu peço que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Todos os dias nós temos uma declaração profética aqui. E a declaração de hoje, que eu gostaria que você tomasse posse e escrevesse aqui nos comentários, é a seguinte: o Senhor é quem me capacita. O Senhor é quem me capacita. Amém? Essa palavra hoje, irmãos, é uma palavra especial para aqueles que estão enfrentando problemas, para aqueles que estão diante de muitos desafios, para pessoas que se sentem sufocadas, para pessoas que se sentem despreparadas para tudo aquilo que eles precisam fazer, precisam resolver. E eles olham para esse monte de situações e se sentem despreparados. Escreva aqui: o Senhor é quem me capacita. E eu vou ler um texto junto com você, um texto que eu particularmente aprendo muito todas as vezes em que o Espírito Santo me direciona a ler esse texto. Eu aprendo muito e Deus fala ao meu coração de uma forma diferente. O texto que eu quero ler está no livro de Números, no capítulo 13, eu vou ler do verso 30 até o verso 33. Números, capítulo 13, do verso 30 ao 33. Está escrito: Calebe pediu uma parte e disse: vamos subir e conquistar a terra agora,
nós vamos conseguir. Irmãos, no meio de 12 pessoas que tinham ido espiar a terra, verificar a possibilidade de conquistar a terra, 10 pessoas voltaram com um relatório negativo, falando assim: olha, a terra é boa, mas tem muitos inimigos e nós não estamos preparados para enfrentar esses inimigos. Nós somos limitados, nós somos fracos. Mas 2 homens, 2 pessoas no meio dessas 12 disseram: nós vamos sim subir e conquistar a terra. Nós vamos conseguir. E continua a leitura no verso 31. Mas os outros disseram: não podemos atacar aquele povo. Eles são mais fortes que nós. E os boatos começaram a circular entre o povo de Israel. Diziam: observamos a terra de uma extremidade à outra. É uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá eram enormes. Imaginem que vimos até os nefilins. Abre parêntese. Os gigantes de Enaque são descendentes dos nefilins. Fecha parêntese. Diante deles, nos sentimos como gafanhotos. Presta atenção nisso. Diante dos gigantes, diante dos inimigos, diante dos problemas, dos desafios, nós nos sentimos pequenos. Nós nos sentimos despreparados. Nós nos sentimos como gafanhotos. Tem uma versão que diz assim: nós nos víamos como gafanhotos. Eles se viam, eles se enxergavam despreparados para enfrentar aquele desafio diante do qual eles estavam. Talvez eu esteja falando aqui para muitas pessoas que estão diante de grandes desafios, diante de uma mudança, diante de uma oportunidade ou diante de uma crise, um problema, um obstáculo. E esse problema é tão ameaçador, tão intimidador, que essas pessoas se veem pequenas diante dele. Foi assim que Israel se sentiu quando chegou diante da terra prometida. E talvez hoje você mesmo se sinta assim. Pastor, tem tanta coisa acontecendo na minha vida, tem tanta coisa se acumulando na minha vida, na minha família, que eu me sinto impotente, eu me sinto despreparado, eu me sinto incapaz. Você talvez se veja como um gafanhoto, pequeno demais para esse grande desafio que está diante de vocês. Era assim que Israel estava se sentindo. E é engraçado que esse sentimento de inferioridade, ele parece que contagia. Porque as pessoas começaram a divulgar esse relato do tamanho dos inimigos entre o povo e todos começaram a se sentir inferiores. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles tiraram os olhos de Deus, eles tiraram os olhos do Deus que os havia guiado até aquele momento e começaram a colocar os olhos nas circunstâncias. Começaram a colocar os olhos nos problemas. Lembra quando Jesus convidou Pedro para andar sobre as águas? E Pedro caminhou sobre as águas, enquanto os seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas no momento em que ele começou a olhar para o vento, para as ondas, para as tempestades, ele começou a afundar. Olha que lição tremenda, irmãos, nós aprendemos aqui nessa passagem de Números e nessa passagem dos Evangelhos, onde Pedro caminha sobre as águas. Deus talvez não vai eliminar todos os seus problemas,
Deus não vai resolver imediatamente todas as suas pendências. Mas Deus quer que você se veja como você realmente é. Como um vencedor. Como filho, como filha de Deus. O Senhor é quem te capacita. Diante dos problemas, diante das adversidades, das crises, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te capacita. Por isso que eu pedi para você escrever aí, no começo da mensagem, o Senhor é quem me capacita. Escreva aí se você ainda não escreveu. E a seguir, eu quero complementar essa leitura com Números capítulo 14, é o capítulo seguinte, Números capítulo 14, do verso 6 ao verso 9. Olha só o que está escrito. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, integrantes do grupo de reconhecimento da terra, eles estavam entre os 12 espias, rasgaram suas roupas. Esse rasgar as roupas aqui é no sentido de arrependimento, no sentido de constrangimento. Eles rasgaram as suas vestes e fizeram o seguinte pronunciamento ao povo reunido ali. Olha o que eles disseram. A terra que atravessamos e observamos é muito boa. Boa mesmo. Se o Eterno se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Uma terra em que manam leite e mel, como eles dizem. E Ele nos dará essa terra. Só não se rebelem contra o Eterno e não tenham medo daquele povo. Olha o que Josué e Calebe estavam dizendo. Não tenham medo dos seus inimigos. E eu reafirmo essa declaração para você que está me ouvindo aí. Não tenha medo dos seus problemas. Não tenha medo de tudo isso que está acontecendo na sua vida. E eles continuam dizendo, eles, os inimigos, serão café pequeno para nós. Eles não têm proteção alguma e o Eterno está do nosso lado. Não tenham medo deles. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você está diante de um desafio, você está passando por uma crise, você está atravessando um deserto, você talvez esteja enfrentando o pior momento da sua vida. Não tenha medo. O Senhor continua ao seu lado. Foi Deus quem conduziu você até aqui. E Ele continuará conduzindo a sua vida. Amém? Deus não soltou as suas mãos. Ele continua segurando nas suas mãos. Ele continua te sustentando. Ele continua te dando vitória. Não se veja como fraco, como pequeno demais, como impotente diante dos seus desafios. Salomão escreveu uma coisa muito interessante. Em Provérbios 23, no versículo 7, ele escreveu assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Tem uma outra versão que diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Nós precisamos nos enxergar como verdadeiramente somos. O que o inimigo quer é que nós nos vejamos assim mesmo, como fracos, como derrotados, como incapazes. Mas Deus hoje, através dessa palavra, está abrindo os nossos olhos para que nós nos vejamos como realmente somos, como nação escolhida, povo eleito, sacerdócio santo, povo separado por Deus. Amém? Eu e você fomos escolhidos e separados por Deus. E por mais que os inimigos, que os problemas tentem nos confrontar, nos intimidar, nós continuamos com os nossos olhos fixos no Senhor, sabendo que é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos garante a vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento e eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Pai.
Senhor, meu Deus e Pai, que palavra tremenda, Senhor, que palavra maravilhosa. Como nós precisávamos ouvir essa palavra. Como nós precisamos todos os dias nos alimentar com a Tua palavra. Como somos gratos a Ti por essa comunhão que o Senhor nos permite ter com o Teu Santo Espírito. Nós declaramos que o Senhor é quem nos capacita. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos dá força, vigor, sabedoria, discernimento, recursos para que nós continuemos avançando, prosseguindo, conquistando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós iremos avançar e conquistar a terra. Nós vamos conseguir, porque o Senhor está conosco. Eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dessa irmã e desse irmão que estão assistindo a esse vídeo ou ouvindo essa mensagem, que o Senhor faça-os enxergar da maneira como eles verdadeiramente são, como vencedores, como filhos e filhas, como herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Eu peço ainda, meu Pai, que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo feito aqui nos comentários, de todas essas pessoas que depositam aqui a sua fé e a sua esperança de que dias melhores estão por vir. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os capacite, que o Senhor, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, conceda vitória aos teus filhos. Que o Senhor possa abrir as portas para aqueles que estão precisando de um trabalho. Que o Senhor possa dar sustento a essa família que passa por um tempo de escassez. Que o Senhor sara as enfermidades dessa pessoa, ó Deus, que está aí lutando contra essa enfermidade, essas pessoas que estão no leito dos hospitais. Que o Senhor restaure os relacionamentos que foram quebrados, que estão abalados por qualquer motivo. Que possa haver perdão, amor, restauração e reconciliação na vida dessa pessoa. Ó Deus, eu quero te agradecer pela nossa saúde, pela nossa visão, pelo nosso alimento, pela nossa casa, por todas as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas por nós e que nós, às vezes, não valorizamos como deveríamos. Que nós possamos tirar os nossos olhos das circunstâncias, dos problemas, dos gigantes, dos desafios e fixar os nossos olhos em Ti, porque assim conseguiremos prosseguir, porque somente assim seremos mais que vencedores. Declaramos mais uma vez, declaramos com os nossos lábios e escrevemos aqui nos comentários: o Senhor é quem nos capacita. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Saiba que não foi por acaso que você chegou até essa mensagem. Foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. Porque Deus não desistiu de você. Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Quando você acha que é o fim, Deus está dizendo, é só o começo do que eu vou fazer em você e através de você. Não existe inimigo poderoso demais que Deus não possa te ajudar a derrotar. Amém? Ele está contigo. Ele te segura pela mão direita. Ele te levanta, Ele te ergue e diz, prossiga. Eu estou com você. Não saia sem dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e considere a possibilidade de se tornar membro desse canal. Os membros do canal é que ajudam a fazer com que nós consigamos continuar produzindo conteúdo
todos os dias aqui nas redes sociais. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui para o nosso próximo Minuto com Deus.